Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma conversa, vamos fazer uma entrevista e você vai acompanhar na íntegra a minha conversa que eu fiz com o Max. O Max é engenheiro ambiental, trabalhou no mestrado com o conceito de geoética e esse é o tema, esse é o assunto que a gente vai abordar nessa conversa aí de uma meia hora, 40 minutos. Nem eu sei, o papo rendeu porque é um papo muito importante. Eu tive o primeiro contato com geoética num congresso de geologia em 2016, lá em Porto Alegre. E lá tinha uma discussão muito grande a respeito da ética dos trabalhos de campo, da ética do fazer ciência, fazer geociências, como se portar perante a comunidade. E é um pouco disso que a gente fala na conversa, mas um pouco mais, porque o Max tem trabalhado principalmente com a questão das barragens, de rejeito, né, da mineração, e esse é um papo que é muito urgente, muito necessário para a gente desde já. Então fica aí com a conversa, aprenda um pouco sobre geoética, porque é fundamental não só para o seu trabalho, mas para a nossa própria visão de mundo, para a gente ser mais responsável por nossas ações e nossas escolhas. Espero que gostem e participem, deixem comentários que esse papo vai render novas aventuras por aqui. Um forte abraço e boa conversa. Oi, Max, tudo bom? Olá, tudo bem? Então tá, cara. Hoje a gente combinou de conversar, já faz um tempo que a gente está para conversar sobre geoética, né? Então eu queria saber um pouco das tuas experiências. Primeiro, conhecer um pouco de quem é você, né? Tu é engenheiro ambiental e está trabalhando com geoética há algum tempo. Como que você chegou nisso? Enfim. Então, pois é, tem um tempinho, né, que a gente combinou. A mensagem ficou ali num limbo, né, perdida num limbo da internet. Eu sou engenheiro ambiental, né, de formação, mas eu fiz a minha trajetória, né, depois da graduação, eu segui para as geociências, né. Eu acabei fazendo o mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais, né, que é o NOMAM. É um programa do Departamento de Cartografia, aqui da FMG. E no doutorado, eu fui para o departamento de geografia, fazer o doutorado numa linha de pesquisa em geotecnologia. Então, o tema geoética, ele entra, né, na minha perspectiva de análise. Eu não pesquiso diretamente geoética, né? A gente tem alguns pesquisadores no Brasil que têm se debruçado mais sobre esse tema especificamente. Como a professora Ursula Hutz, aqui da FMG, professor de Paulo de Tarso, né? Acho que da UFOP, se não me engano. Ah, mas esse tema eu já venho trabalhando com uma interseção, né, entre a atuação do profissional da área de geociências e uma conduta, uma postura, uma lógica, né, uma forma de pensar a sua prática profissional dentro de um contexto ético desde o do mestrado. No mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco quando eu estava no mestrado, aconteceu o rompimento da barragem, né, em Mariana, e aí eu trabalhei em Barra Longa, né, que é um distrito, Gesteira, que é uma região de Barra Longa, a zona rural de Barra Longa, que é uma das áreas afetadas, uma das áreas fortemente afetadas pelo rompimento. E aí, nesse momento, muitas coisas, muitas ideias e muitas perguntas, na verdade, começaram a surgir, a se formar na minha cabeça. Eu acho que não é de todo mundo, né, que lida com geociência de uma forma geral. Mas a geoética em si, eu conheci através da professora Úrsula, né, eu fui convidado para... A gente montou uma mesa, na verdade, um seminário integrado aqui entre a geologia e a modelagem e a geografia, aqui no Instituto de Geociências da FMG, e a gente fez uma mesa sobre geoética, né? A professora Úrsula entrou com uma análise mais detalhada sobre esse tema, que ela se debruça sobre ele, e eu dividi a mesa com ela porque eu fiz uma análise do licenciamento ambiental, a conduta do profissional de geociências, né, no âmbito do licenciamento ambiental, e de como, na verdade, se é possível hoje a gente entender o processo de licenciamento ambiental como um real regulador do território, né, como um processo que realmente baliza ali essa relação entre produção do espaço, né, e uma conduta moral, ética, enfim.
dentro dessa perspectiva. Aí eu comecei a lidar mais com o tema e acabei utilizando para muitas das minhas análises a partir de então. Ah, bem legal, cara. Eu te falar que eu tive meu primeiro contato com geoética, eu nem sabia direito o que que era. Foi num congresso em 2016, ali, o de geologia, teve em Porto Alegre. Aí eu acho que tinha um painel, um CT ali, que era só de geoética, e era muito pautado numa coisa até que eu pensava bastante durante o mestrado, que é duas coisas. Um é trabalho de campo em si, né? De Uhum. você ir todo ano no mesmo afloramento, quebrar tudo lá com os seus 30 Sim. alunos, e depois, no ano que vem, não vai ter coisa para os próximos alunos verem, né? Sim. E outra coisa que eu pensava muito era no ponto de vista do meu mestrado, porque eu estava trabalhando com risco de desastres, e em um certo ponto Uhum. eu queria entrevistar, pegar as percepções das pessoas, e ali é um ponto muito delicado, porque se um pesquisador chega sem inserção com a comunidade e começa a fazer perguntas sobre desastres, você pode gerar um pânico, né? Você pode gerar uma situação que até piora a vulnerabilidade daquela população, né? Então, foi o meu primeiro contato com geoética, mas confesso que ainda estou engatinhando, estou começando a tentar entender o que é isso. E eu queria te perguntar, assim, do teu ponto de vista, da tua área de atuação, que é bem específica para algum lado da geoética, mas como você define, como que você vê a geoética hoje como área de pesquisa, como área de trabalho? Então, eu acho que, assim, a geoética, embora a gente tenha hoje uma percepção de que é algo novo, né, de que é um campo novo da pesquisa, várias pessoas já têm trabalhado com isso, têm falado disso há muito tempo, né? Talvez não com esse nome ou com esse desenho, né? Mas desde quando a gente começa a discutir a própria sustentabilidade, né, a gente está falando um pouco sobre geoética. Mas eu vejo como uma necessidade, e mais do que uma necessidade, eu vejo como a única possibilidade que a gente tem de desenvolver nossas pesquisas e os nossos trabalhos, no contexto da ciência da Terra, né, principalmente, a partir de agora. Porque tudo que a gente já fez até aqui, a gente consegue entender muito bem, né? Claro que algumas coisas mais do que outras, mas a gente consegue já ter uma dimensão do tamanho disso, do impacto, né, que essas coisas geram. A gente consegue ver as limitações de uma determinada área, né? Quando a gente pensa na parte de geociência, ciência da terra, e aí quando a gente vai falar de geoética, todo mundo sempre lembra da mineração, né? Porque é uma atividade que a gente já sabe que é potencialmente poluidora, potencialmente degradadora, e que ela deixa uma marca muito forte no território. Mas, para além da mineração, outras questões que precisam começar a ser levadas em consideração, porque quando a gente pensa em ética, né, e trazendo para a nossa realidade na geoética, nós não estamos falando só de um caderninho de regras, né? Nós estamos falando de uma forma de pensar, de como eu vou orientar as minhas pesquisas e o meu trabalho a partir daqui, né? Como que eu vou orientar a minha pesquisa e o meu trabalho entendendo terra como sistema, né? Entendendo o limite do meu trabalho como modelo, né? Então, eu acho que é a única forma que nós temos a partir daqui, porque senão a gente vai continuar produzindo aberrações. Inclusive, essa mesa, né, esse seminário que eu participei, que eu dividi com a professora Úrsula, o nome era A Produção do Desastre. E a gente ficou refletindo um pouco sobre isso, né, sobre o título do seminário, porque grande parte dessas aberrações que acontecem, nós, de certa forma, produzimos, né, nós lidamos com ele diretamente. E é daí que vem principalmente essas perguntas, tipo, como? Por quê? Né, eu conheço engenheiro, eu conheço geólogo, eu conheço geógrafo que trabalhava ali. Né, a conduta dele é muito legal, eu estudei com ele, ele é um bom profissional, era um bom aluno e tal. E ainda assim isso aconteceu. Por que isso aconteceu, né? E aí a gente começa a perceber a nossa limitação. Isso traz uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar, que eu estou fazendo o link aqui agora, né? Eu já pensei nisso, já discuti isso outras vezes, mas falando sobre isso eu lembrei desse tema que me provoca muito, que é a desnaturalização, na verdade, do homem, né?
quem trabalha a gente que trabalha com geotecnologia, o mundo de uma maneira geral tem caminhado para uma desnaturalização do homem, né? Mas a gente que trabalha com geotecnologia ainda é mais inserido nesse contexto. Por quê? Porque a geotecnologia ela é quase que um fascínio, né? Você consegue fazer coisas assim que até pouco tempo atrás você não acreditava que seria possível, né? Então você modela o futuro, né? Não é uma previsão, viu, gente? Mas a ideia é que os modelos sejam mais realísticos possíveis. Então, você se debruça ali sobre um determinado ambiente, constrói um cenário dele, e a partir de um conjunto de técnicas consegue entender melhor como ele vai dar daqui a um tempo. Né? Então, você acaba entrando num processo de desnaturalização do ser humano. E a desnaturalização é muito problemática. Por quê? Porque a gente sai do contexto de o homem como parte da natureza e se coloca sobre a natureza. Né? Então, eu posso fazer tudo e eu tenho controle sobre tudo. Isso não é verdade. Né? Então, esses acontecimentos, eles trazem um pouco essa sensação para a gente e a necessidade da gente voltar a naturalizar o homem, porque a gente precisa entender, naturalizar o humano, né? A gente precisa entender que existe um limite, né? E que esse limite ele pode ser conferido pelo ambiente, né? Seja um limite natural, ou ele pode ser conferido, inclusive, pelo nosso sistema produtivo. Né? Até onde eu consigo ir enquanto indivíduo contra um modelo que está acima de mim. Né? A gente sabe, hoje a gente vive num contexto de capitalismo global, né? Isso é um fato. E a gente sabe também que o capitalismo ele é um fato social, ele é para além de mim. Se eu quiser falar hoje não existe mais capitalismo, não vai acontecer porque ele é um fato social, não depende de mim enquanto indivíduo. Então, entender isso, né, que existem outras estruturas, sejam naturais ou sejam pensadas, né, sejam desenvolvidas socialmente, que estão acima de você, te coloca de novo no seu lugar, né, de saber quais são as suas limitações, a limitação da sua atuação. Né, então, acho que é por isso que, para mim, hoje pensar a nossa atuação diante de um contexto, né, de uma lógica dentro da geoética, é a única forma da gente seguir adiante. Isso é bem legal, Max, porque na verdade a gente pensa muito, até eu fiz um dos últimos vídeos sobre impacto ambiental, e a gente começa a pensar nas reflexões do, tudo que a gente faz tem um impacto, né, todas as nossas escolhas deixam um impacto, deixam uma marca, né, seja diretamente na sua comunidade, ou seja distante dali, né. Às vezes tem lugares que falam, nosso impacto aqui não é nenhum, né, a gente tenta ser sustentável, mas está deixando uma marca de impacto que está a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância. Então, a geoética acaba caindo nesse ponto, né, de que tudo está ligado, é uma visão sistêmica, né, que as suas escolhas têm consequências, né, talvez não seja para você, mas vai ser necessariamente para alguém, não tem planeta fora, né, não tem planeta B, não tem, né, tudo está aqui dentro desse planeta Terra e tudo se conecta. E tu comentando dos modelos, até achei interessante, porque agora meu doutorado é um pouco nisso, né? Eu estou preocupado em tentar entender como que é a percepção, como que é a construção dos modelos. Então, eu não vou fazer um modelo. Vou analisar quem fez modelos e tentar entender qual que é a estrutura. E, de certa forma, isso é interessante, porque por muito tempo a gente pensou na ciência como algo objetivo, neutro, né? O cientista é uma entidade neutra que entra lá, faz o estudo e é a verdade. Mas não, ele é um ser humano dotado de uma percepção, dotado de vivências, e eu olhando para uma paisagem vou fazer um modelo e você vai fazer outro, né? E, de certa forma, isso que tu fala da desnaturalização do homem me lembra um pouco disso, né? Da gente pensar do cientista do ponto de vista como quase uma entidade neutra que não sofre influência do meio e está ali para julgar tudo que acontece como se fosse a verdade absoluta. E não é bem assim, né? A gente é influenciado e a gente influencia, né? Claro, a gente é formado, e eu acho isso extremamente problemático, essa é uma das coisas que eu falo muito, sempre que eu tenho oportunidade, às vezes trocando ideia, ou até em aula também, reivindicar uma ciência neutra é tão absurdo, porque a ciência é movida pela pergunta, né? Eu quero descobrir a resposta para algo, ou eu quero melhorar a resposta que nós temos para algo, né? Porque a gente tem que lembrar também que nem toda pesquisa é disruptiva, né? Do ponto de vista de criar algo novo, às vezes a gente pode melhorar um processo, mas como que se parte da percepção de um problema que eu quero corrigir, como eu enxergo problemas que não estão no meu campo de visão? E o meu campo de visão é produto de quem eu sou.
né? Todo o conhecimento que me trouxe até aqui, o que me formou, meus pais, né, a rua, a escola, a universidade, tudo isso molda o meu olhar e o meu campo de visão. Claro que a gente tem um conjunto de técnicas, um conjunto de possibilidades de aumentar esse nosso campo de visão, né? Mas é importante a gente entender isso, até para a gente reivindicar uma diversidade na ciência, porque só com a diversidade a gente consegue enxergar um maior número de problemas, né? Se a gente acha que o cientista é neutro e coloca essa figura, né, do indivíduo que é tipo político, né? Não é da sociedade, ele foi colocado ali para fazer aquilo, e o cientista também, ele veio de outro planeta e foi colocado ali. A gente meio que homogeneiza, coloca todo mundo no mesmo lugar, todo mundo é igual. Então, acho que isso realmente é um problema. E essa perspectiva, quem trabalha com modelagem percebe muito isso, né? E eu acho que um dos maiores desafios, você que vai lidar com modelador agora, você vai perceber isso mais fortemente, um dos maiores desafios de quem trabalha com modelagem é justamente perceber as limitações do modelo, né? Porque a gente tem dificuldade de criticar o trabalho que a gente desenvolveu arduamente, e porque também a gente utiliza claro que ninguém dorme um dia, sonha e acorda fazendo um modelo, né? A gente é base de muita pesquisa, muita estatística, né? A gente tem que comprovar, inclusive, né, que são aquelas variáveis que efetivamente vão influenciar na ocorrência daquele fenômeno, daquele processo e tal. Mas ainda assim, parte de uma cosmovisão, né? Parte de como eu entendo o mundo. É interessante que eu estava preparando uma aula sobre cartografia ontem, e aí você falando, eu lembrei que quando a gente pega, por exemplo, o primeiro mapa mundi, né, ou aquilo que eles chamaram de primeiro mapa mundi, a gente tinha a Europa como centro, né? Então é a partir da Europa, né, que nós vemos todo o resto. Por quê? Porque era um pesquisador europeu que, né, lia o mundo daquela forma, né? Então acho que a gente tem que cada vez mais nos ligar a isso, né, até para poder dialogar com a realidade também. Eu, por exemplo, no doutorado trabalho com urbano, né, que é um grande desafio. Você pensar em modelo urbano, cidade muda, né, no piscar de olhos acontece um fenômeno, bum, abre uma universidade e chega a 200 mil pessoas, né, para estudar ali naquela cidade em 3 anos, né, sei lá. Então, existe essa perspectiva, né, de você se renaturalizar, se enxergar enquanto humano, né, enquanto dotado de um conjunto de processos que te formou também, e do quanto isso é importante para formar o seu olhar de pesquisador, até porque isso vai colaborar muito para a sua interpretação, né? Um mapa, um resultado de um modelo, um cartograma, um gráfico, ele está ali num plano, né? Ou mesmo que seja em 3D, é a partir dele que eu faço interpretações, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Interessante, porque eu vim com um conceito, uma ideia, um preconceito de geoética, e, de certa forma, agora tu amplia ele para mim. Para mim, quando eu saí lá daquelas conferências do Congresso, eu pensava muito na geoética como, sei lá, uma lei universal para nortear, né? Até quando eu te passei o que talvez eu pudesse te perguntar, ia ser um pouco nisso, né? Se existe uma normativa, alguma coisa, deve existir, não, isso não impede de existir. Mas quando a gente fala de geoética, é um pouco a gente se colocar perante as influências que a gente tem e perante as influências que a gente exerce, né, pelo nosso trabalho. Então, nosso trabalho não se resume a um relatório técnico, nosso trabalho não se resume a desenvolver uma atividade industrial, mineral, numa determinada região, ele tem um impacto sistêmico, né? Tem um impacto, e às vezes parece que não. Por quê? Nós trabalhamos com processos muitas vezes mecânicos, por exemplo, ligar um funtor, gerar um buffer, né? Fazer alguma coisa ali no âmbito da geotecnologia e vai te dar um resultado de um mapa. Mas aí você começa a pensar, por exemplo, eu vou usar o exemplo da mineração, né, especificamente. Dam break, estudo de dam break. A gente faz o estudo de dam break, a gente roda lá, né, esperando que nunca vai precisar dele, esperando que nunca vai romper e que aquela mancha de inundação nunca vai acontecer, mas ela pode acontecer, né? E se ela acontece, a partir do meu estudo que eles vão determinar, não do meu porque eu não trabalho com isso, mas assim, do estudo de dam break, que eles vão determinar, por exemplo, a área de autossalvamento.
que eu acho que é uma coisa esdrúxula, né? Tipo assim, é absurdo você pensar que você coloca o indivíduo ou você o situa numa área onde ele é obrigado a se salvar mediante uma atividade que não é dele, que ele não, né, que não é ele que está realizando. Mas, enfim, ela existe, está instituída na lei, na norma. Mas a partir de que eu falo com esse cara que está numa área de auto-salvamento? A partir de um modelo que eu rodei e falei, você mora aqui, então aqui... E aí, pensando nessa ideia, tipo assim, o que fazer então? Né? Porque uma vez eu estava conversando participei de uma palestra, e aí nessa perspectiva, né, da nossa postura ética diante da atuação, eu lembro que eu perguntei para uma professora, acho que até para a professora Heloísa, que trabalha com urbano aqui na FMG, e porque às vezes a gente se frustra, né? A gente fala assim, nossa, eu não vou fazer isso mais então, porque, né, o que vai acontecer e tal? Aí eu vou, sei lá, vou embrulhar a cabeça e nunca mais vou levantar da cama. Mas não, assim, eu acho que é importante você conhecer as limitações da sua atuação, justamente para você não cair nesse buraco às vezes até da culpa mesmo, né? Tipo assim, nossa, sabe? Não, eu fiz tudo o que era possível, existem outras coisas que influenciam, né? Existe uma natureza que é maior do que eu, inclusive, né? Existe uma outra natureza que eu ajudo, que eu colaboro para a construção, né? Que é uma natureza tecnificada, enfim. Mas tem forças aqui antes de mim, né? Então, por isso que eu gosto sempre de pensar que é para além de um conjunto de regras, sabe? Embora, como você bem falou, ele existe. Claro que a gente sabe, né? E que tem cada vez evoluído essa ideia do que fazer e do que não fazer, né? Quais são os limites da nossa atuação? Por exemplo, você citou a questão do campo, né? Eu vou todo ano no mesmo lugar e quebro, né, a mesma estrutura, né, eu chego, aí a gente pensa dentro até do conceito de sustentabilidade, né, e as gerações futuras, que na verdade o futuro é ano que vem, a nova turma que vai entrar, né, e eu acho que inclusive esse é um dos problemas do conceito de sustentabilidade. Eu acho que, para mim, na minha leitura, um dos maiores problemas do conceito de sustentabilidade é a dimensão futurista dele, porque isso faz com que as pessoas não internalizem, ela sempre pensa que está lá na frente, que está longe, e ela não traz para a vida dela. Então, as pessoas não entendem que o futuro é o cara que vai passar por ali amanhã, né? O aluno que vai vir na turma do ano que vem. E então, a gente começa a repensar a nossa conduta a partir daí. E é interessante a gente pensar nisso, que a gente muda a nossa ideia de fazer, né, de trabalho, até e é muito de perguntar se isso era uma coisa estrita do acadêmico, né, a discussão da geoética, e não, né, óbvio que não, ela é do fazer profissional, deveria fazer parte de todo fazer profissional, né. Mas isso puxa um pouco para o nosso momento que a gente está de quarentena, e no fim, pensar em ética, de modo geral, é pensar num senso de comunidade, né. Estava falando de sustentável, sendo jogado sempre para o futuro, isso é problema do futuro, o futuro nunca chega, nunca é problema meu. Sim. E agora a gente tem aqui uma situação que o senso de comunidade se faz necessário e muita gente está deixando para lá o senso de comunidade, está pensando Sim. só no eu e dane-se o resto, né? Literalmente o futuro já começou, né? Eu acho que é um pouco disso, e ter a perspectiva de comunidade, né, de que a gente trabalha e que nós vivemos e dependemos, e as pessoas dependem também do que a gente faz, eu acho que é o essencial, assim, até para eu pensar esse código, né, esse conjunto de normas que vão um pouco meio que ditar a minha conduta e a minha atuação profissional, porque isso traz para a gente essa perspectiva do quanto isso pode impactar a vida do outro, né, e aí quando nessa análise que eu estava trabalhando sobre o licenciamento, né, como regulador do território, quando a gente pensa no licenciamento mesmo, a função dele existir, né, e aí trazendo especificamente para a nossa área, né, de geotecnologias, quando a gente pensa em atividades como a mineração, por exemplo, qual o controle ambiental? Existem várias técnicas de controle ambiental na mineração, né, em todas as áreas, na agricultura, na pecuária, enfim, mas se tratando especificamente dos recursos minerais, qual a maior tecnologia de controle ambiental, né? Deveria ser o licenciamento, porque ele é o anterior, ele é o balizador, ele que fala se pode, deveria falar se pode ou não estar aqui, né? Qual é o limite, o tamanho máximo, né, que você pode atingir sem causar
uma mudança irreversível, ou que, né, a gente não consegue lidar com ela. Então, quando a gente traz o licenciamento para essa perspectiva, nós temos duas grandes visões ali, né, dentro do licenciamento. Um que é o licenciamento como possível regulador do território. Então, ele é um processo que segue um conjunto de ritos capaz de orientar o ordenamento desse território, considerando a questão ambiental, considerando a sustentabilidade. Outra que a gente vê muito hoje, que eu acho que é muito forte, né, é o licenciamento como um processo propositivo, né? Então, o que significa dizer que o licenciamento pode ser um processo propositivo? Significa que, na verdade, eu tenho um empreendimento e que eu vou utilizar o licenciamento para adequar algumas características desse ambiente para que ele caiba na verdade, algumas características desse empreendimento para que ele caiba naquele ambiente. Ele é propositivo, ele vai estar ali. Mas, para isso, eu vou fazer alguns ajustes. Então, ele tem o potencial de ser um regulador do território, ou ele é pagamento pelo direito de fazer o que eu quero ali naquele território. Não tanto o que eu quero, mas o que algumas pessoas acham que eu posso fazer. Né? Então, acho que isso é uma análise mais crítica, né, do ponto de vista ético mesmo, desse processo que a gente trabalha, e eu acho que ele deve orientar as discussões futuras para se pensar no processo de licenciamento, que eu acho que é algo que tem que melhorar, principalmente aqui em Minas Gerais. Né? Eu falo de Minas, né, e a gente vem percebendo assim, a lógica contrária no processo de licenciamento. Né? Ele não vem para utilizar um conjunto de forças, um conjunto de padrões, um conjunto de princípios éticos para ver se aquilo deveria ou não deveria estar ali. Ele vem... É muito problemático. Quando você pega um processo de licenciamento que tem 300 condicionantes, eu criei 300 regras para falar que esse empreendimento pode estar ali. Ele realmente deveria estar ali? E aí, se tratando de mineração, é um pouco mais complexo, porque tem a questão da rigidez locacional, né? Eu não tiro um determinado mineral de onde ele não existe. Então, mas assim, de uma forma geral, eu acho que tem essa limitação, principalmente no licenciamento como uma tecnologia de controle ambiental, sabe? Que ele deveria ser, e talvez que ele deveria ser a mais importante. E aí, trazendo a geoética para esse contexto, eu acho que a gente precisa pensar nesse processo a partir dessa consciência que a gente discutiu aqui até então. É interessante, porque acaba sendo um conflito, né? Tu pensa a cidade de um jeito que ela vai evoluir ao longo das décadas, dos anos, com uma ideia bem estruturada, ou, na verdade, você deixa lá um quadriculado que as pessoas vão se adaptar para dar um jeito de construir onde querem construir, né? Então, até onde vai o seu projeto, né, a longo prazo, e até onde a gente só pensa em coisas individuais a curto prazo acontecendo, né? Isso tem a ver também com a noção de comunidade, a noção do nosso, da cidade para quem, né? A cidade para as pessoas, a cidade, qual que é o norte dessa cidade? A gente tem uma coisa bem estruturada, é interessante, cara. É legal que tu acaba fazendo um link com várias coisas, né? Faz um link com o urbanismo, é impossível pensar o ambiental sem ser interdisciplinar. Então, você é obrigado a fazer o link ali com o urbanismo, com os recursos naturais, com tudo. Porque tem gente que ainda acha que abrindo a torneira, a água nasce dali da torneira, né? Tem gente que ainda bota o lixo na porta de casa e acha que ele simplesmente desaparece. Então, tem que ter essa noção de conjunto, né? Essa noção de interação entre os elementos, não tem como fugir. Uma coisa que eu ia te perguntar, não vou me estender muito, a gente pode depois pegar dessas coisinhas e ficar conversando mais. Do ponto de ser engenheiro, eu sou geólogo, eu não tive filosofia, não tive sociologia, não tive nada de humanas na minha grade, e você como engenheiro, eu não sei. Então, engenheiro ambiental acho que tem uma aproximação um pouco maior com a sociologia do que as outras engenharias. Mas, de certa forma, eu acho que isso fez muita falta, e por isso que eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado na geografia, para ter um pouco de aproximação com as ciências humanas, porque pensar o ambiental é pensar também ciências humanas junto com as ciências naturais lado a lado, né? Sim. E como que tu acha que essa inserção se faz necessária aí para os novos profissionais que aparecem, que querem trabalhar na área ambiental, inclusive dentro da geoética? Eu acho que é inegável, né? Sim. Eu acho que é um desafio, um dos grandes dilemas da universidade atualmente, assim. Até por questão de necessidade, né? Assim, isso reflete muito os componentes curriculares,
eles, principalmente das instituições privadas, né? Instituições públicas, não tanto, mas também, e aí a gente tem que fazer uma divisão entre aqueles cursos mais ligados à atuação técnica, né? Como a engenharia, por exemplo, que muitas vezes fica ali na caixinha sem discussão, né? Infelizmente. Mas esses componentes curriculares, eles muitas vezes são pensados dentro de uma lógica produtiva do momento, né? Então, a gente vem de um histórico onde o país precisava de muita mão de obra, né, técnica para executar determinadas atividades específicas, e aí eu vejo que tem uma necessidade enorme da gente avançar nesse sentido. Nós fizemos uma pesquisa em 2000 acho que foi 2015, 2015. Nessa época eu estava no sindicato dos engenheiros, e estava trabalhando no sindicato, e aí a gente fez uma pesquisa sobre ensino de sustentabilidade nos cursos de engenharia, né, aqui em Belo Horizonte, E a gente nós nos debruçamos sobre a grade curricular da maioria dos cursos, né, ofertados dentro na cidade, e fomos ver qual era o nome da disciplina, né, que eles chamavam como sustentabilidade, enfim, e qual era o conteúdo programático, né, e a gente viu que tinha, assim, de A até Z, né, nos diferentes cursos, mas não tinha um balizador, não tem aquele ponto-chave, e assim também para as questões de ética, né, eu tive uma disciplina de ética e responsabilidade social que foi incrível, que mudou muito a minha forma de ver o mundo e a minha atuação profissional, então acho que a gente tem que avançar nesse sentido, e principalmente porque a gente sai da universidade, o pouco que a gente vê disso dentro de uma caixinha, daquele tripé da sustentabilidade, né? Ambientalmente adequado, economicamente viável, socialmente justo. Espera aí, vamos pensar. O que é ambientalmente adequado do ponto de vista da atuação técnica, né, de uma indústria, por exemplo? Ela ser licenciada. Então, se ela tem licenciamento ambiental em dia, ela é ambientalmente adequada. Mas isso é a realidade? O que é economicamente viável? Ela aumenta o produto do município, ela paga impostos, ela asfalta algumas ruas, né? E socialmente justo? Construiu uma creche, ajuda numa escola, tem ali um projeto com as escolas do município, projeto de educação ambiental. Dessa caixinha que a gente está falando, né? São só nesses 3 aspectos que a gente modifica o território, a vida das pessoas. Então, a gente evoluiu, esse conceito tem que evoluir com a gente precisa levar isso para o processo formativo. Porque hoje eu não consigo pensar em um conceito de sustentabilidade que não considere, por exemplo, a dimensão da ética, né? Então, por mais que esteja dentro de um processo de licenciamento que tem vícios, pode ter vícios e falhas do mesmo, né, como todo processo, é ético eu fazer isso? É moralmente aceitável eu fazer isso? É justo? Ele é estético? Que é uma coisa que as pessoas não param muito para pensar, mas que traz grandes problemas, né? Como, por exemplo, construir arranha-céu no meio de um bairro horizontal. São paisagens culturais, né? Você vai lá e quebra, né, a paisagem daquele ambiente. E a cultura? A cultura não deveria ser uma dimensão, né? Porque aqui a gente está falando do espaço geográfico. O espaço geográfico a gente está inserindo o homem na análise, né? É disso que a geografia trata. Então, eu acho que um conceito de sustentabilidade que necessita ser trabalhado dentro das universidades, para mim, para todos os cursos, mas principalmente para esses cursos, que tem uma atuação em setores que são tão caros, né, para o nosso dia a dia, tão caros para a nossa relação com o ambiente, eles deveriam incorporar, né, esses estudos ou essas perspectivas. E tem uma ideia, né, de que eu entendo que muita gente fala, isso não pode ser uma matéria. Igual a educação ambiental, a gente tem uma lei de educação ambiental que nunca foi para frente, porque essa discussão nunca... É tipo quem nasce primeiro, sabe, ovo a galinha. Tipo, isso não pode ser uma matéria porque não cabe no conteúdo. Tem que ser um projeto integrador. Quem vai parar para montar seus currículos, né, diante da correria do dia a dia, o tanto de aula que precisa preparar, o tanto de prova que precisa fazer, para integrar todas as disciplinas e montar um currículo com base na sustentabilidade? Isso é muito difícil, é utópico, ou seja, é o lugar que a gente precisa construir. Mas até construir, né, é importante, é necessário, é mais que importante, a gente pensar que as formações, né, atuais e futuras, elas precisam internalizar esses conceitos, né, para que elas sejam mais preparadas para lidar com essa temática quando elas forem para o trabalho, para a pesquisa, né, desenvolver a sua atuação profissional.
Eu acho importante que isso, acima de tudo, é uma conversa sobre o futuro do trabalho, né? O futuro da produção acadêmica, da profissão científica, mas o futuro do trabalho, né? A gente tem que pensar que o trabalho vai além do simplesmente produzir, né? É produção para quem, por quê e quais as consequências disso, né? E ser mais do que um checklist, ó. Completou isso, isso, aquilo, tá liberado. Não, tá liberado por quê? Isso é o suficiente, né? A gente fazer uma autorreflexão, né, como pesquisadores, como profissionais e como cidadão, né? A gente, quando cientista, a gente não deixa de ser cidadão, a gente não deixa de ser parte do meio, a gente é parte, não tem como esquecer as nossas vivências e percepções. Pô, eu acho que é isso, Max. O que tu recomendaria se alguém quisesse começar a dar uma olhadinha nisso? Tu acha que iria pela filosofia, pela ética, ou tu acha que tem materiais já interessantes? Então, eu acho que tem materiais interessantes que lidam com a geoética. No nosso caso, são mais estudos aplicados, sabe? Talvez eu pelo menos não tenho tanto contato com algo com alguns pesquisadores. Eu sei que eles existem. Eu sei que tem uma professora que, inclusive, ela deu uma palestra. Eu assisti a palestra dela pelo YouTube. Eu não vou lembrar o título agora, mas ela era da Faculdade de Filosofia da USP, se não me engano, e foi no Congresso de Geologia, ela participava de uma associação sobre geoética e tal. Então, eles debruçam mais sobre esse tema a partir dessa perspectiva mais filosófica, né? Mas eu acho que os estudos que a gente tem trazendo isso para o campo prático também nos dão muitas informações, né, sobre isso. E aí a gente tem a professora Úrsula, eu estava até com o trabalho dela, que ela fez sobre sociedade civil organizada e rompimento da barragem de Fundão, né, em Mariana, porque é preciso difundir a geoética, né? Então, o título do trabalho já traz essa pergunta, ela faz uma análise muito interessante. Então, tem alguns trabalhos já aplicados. Nós fizemos um trabalho no ano passado, também sobre um evento de rompimento de barragem, né, infelizmente, porque está muito no nosso dia a dia aqui, que foi um estudo sobre a lógica de produção do espaço a partir da barragem, né? Como que a própria barragem ela já impõe uma certa lógica na produção do espaço, né? Porque a gente começa a pensar o espaço no entorno dela a partir dela, né? Como eu vou fugir, como eu vou chegar perto para trabalhar. Então, tudo isso traz um pouco essa perspectiva da geoética. Eu acho que já tem no Brasil mesmo algumas pessoas debruçando sobre essa análise mais crítica, né, da nossa atuação profissional, de como ela deve ser a partir daqui. Muito interessante essa perspectiva da barragem, né? Você que é de Minas, você está mais familiarizado com isso, né? Sim. E eu conheci alguns colegas no mestrado, no doutorado, que trabalham muito com as centralidades, né? Por exemplo, o mercado municipal, como ele molda a construção do espaço urbano na sua volta, etc. e tal. E da mesma forma acontece com a barragem, não do ponto de vista do comércio, como é de um mercado municipal, mas ele molda todo o viver daquela cidade, né? Isso mesmo. Uma coisa que eu nunca, mesmo morando aqui, a gente tem barragem em todos os lugares, né, quase do estado. Ninguém está, né, livre de acontecer alguma coisa com barragem que possa o afetar, em Minas Gerais. Mas uma coisa que marcou muito foi eu estava trabalhando num projeto no município aqui, que é o município de Itabirito, que é um município marcado, né? Conheci. E aí eu fui lá no início desse ano, e nenhuma das vias, né, para chegar na área onde eu tinha que chegar, que fazer o campo, você começa a ver na estrada, né, as placas. Tipo, aqui essa parte da estrada é a área de inundação. E lá eles têm um mecanismo que é o pare e siga, né? Que é calculado o tempo em que um veículo pode passar sem sofrer tantos riscos caso aconteça algum evento. E aí esse número de veículos passa, aí para os outros que estão atrás. Aí quando eles terminam de passar, vem os próximos. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina você morar aqui, porque as pessoas moram ali, né? No pé daquilo. Então isso muda completamente a lógica, realmente muda a lógica de produção do espaço. Então, eu acho que já tem muita gente falando sobre isso, sabe? Aqui no Brasil, talvez seja interessante a gente começar por aí, pegar esses estudos críticos e ver qual ponto de vista, que ponto de vista que essa pessoa traz, que contribuição que ela traz, né? Quais são os instrumentos que ela usa para fazer essa análise,
né? Porque são nesses instrumentos que estarão os padrões de conduta ética, de moralidade, né? Padrões morais de atuação, e principalmente do fazer aquilo, né? Porque a gente pensa assim, a atuação é muito limitada, né? Não é um geólogo que detona uma barragem, não é um geógrafo, não é um engenheiro, é um conjunto de processos. Mas quando a gente começa a atacar esses pontos, né, que nos ligam a essa grande estrutura, ou pelo menos entender melhor eles, a gente começa a repensar tudo que a gente vai fazer a partir daí. Pô, muito legal. Cara, e no fim é isso, né? A nossa... Nos vermos como uma parte do todo, né? E não como criaturinhas separadas, isoladas e sem influência do nada, assim, né? Sim. Muito legal, Max. Eu acho que eu vou encerrar, porque a gente já falou bastante, mas depois a gente pode voltar e conversar mais. O vídeo. Mas então tá, brigadão, valeu mesmo. Obrigado você pelo convite. E depois me mantenha informado dos eventos aí, quando tiver discussões interessantes, me manda, e aí sempre eu vou compartilhando no Twitter também, porque aí quem quiser vai aproveitando também para conhecer mais. Beleza, pode deixar. Estamos trocando sim. Valeu, Obrigado. brigadão mesmo. Se precisar, só chamar. Valeu mesmo.